Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Evon Piffer, orientador artístico da Oficina de Sopros Madeiras, técnica de execução instrumental e prática de conjunto da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva, de Paraibuna. Em nossa aula de hoje nós começaremos as nossas primeiras notas nos instrumentos musicais e alguma coisa de teoria musical básica para a gente conseguir fazer alguns exercícios. Então, gente, antes de começarmos a tocar nossos instrumentos, vamos ver alguns elementos, falar alguma coisa sobre teoria musical, tá? A música, ela é escrita com uma série de símbolos, tá? Cada um desses símbolos tem um significado. Significa altura, significa duração, significa tempo, significa som, significa pausa, isso tudo nós vamos ver, tá? Vamos começar vendo o pentagrama. O que é o pentagrama? É esse conjunto de 5 linhas que nós temos aqui, onde a gente escreve nossa música. Repare que a gente escreve a música tanto na linha quanto nos espaços, tá ok? Então, o pentagrama ele é responsável pela altura dos sons. Quanto mais para baixo eu escrevo uma nota, mais grave é o som. Quanto mais para cima, mais agudo é o som. Outro símbolo que nós temos na música é o que a gente chama de clave, que é esse símbolo que nós temos no começo da música, tá? Nós temos 4 tipos de clave. Clave de Sol, clave de Dó, clave de Fá e clave de percussão. Essas 3 primeiras, elas são responsáveis pela altura dos sons, tá? E a quarta é responsável basicamente pelo ritmo de instrumentos de percussão, tá? Mas vamos falar aqui no que interessa para nós, que é o caso da clave de Sol, tá? A clave de Sol ela é responsável pelos sons dos instrumentos mais agudos, como é o caso da nossa flauta doce, a flauta transversal, o clarinete, o saxofone, violino, trompete e por aí vai, tá? Nós temos também, gente, figuras que representam duração de sons e de silêncios, tá? Então nós temos aqui as figuras de notas que representam sons, temos aqui também figuras de pausas que representam silêncios, tá? Nós temos aqui a semibreve, a mínima e a semínima. Do mesmo jeito nós temos a pausa de semibreve, pausa de mínima e pausa de semínima. Elas se correspondem. Só que enquanto eu tenho aqui nas figuras de notas um determinado valor de som, nas figuras de pausa eu tenho o mesmo valor equivalente em silêncio, tá ok? Aqui vocês podem ver que eu tenho uma mínima e a semínima, eu tenho 2 figuras delas colocadas aqui, uma com a perna para baixo e uma com a perna para cima. Só para dizer que elas são a mesma coisa, não alteram em nada valor nem nada, tá? É tudo uma questão de como ela é colocada no pentagrama, tá? Uma coisa, nenhuma dessas figuras tem um valor fixo. Para a gente ter um valor fixo nessas figuras, dizer que elas valem tanto tempo, eu preciso ter aqui na frente de nossa música uma coisa chamada fórmula de compasso. São 2 numerozinhos aí que nós vamos ver mais adiante. Por uma questão de didática, tá? Nós vamos colocar valores aqui sim, para começar a estudar agora. Tá? O que eu sei é que, por exemplo, uma semibreve não tem um valor fixo. O que eu sei é que a mínima vale a metade da semibreve e que a semínima vale metade da mínima. Ou seja, a mínima vale o dobro da semínima e a semibreve vale o dobro da mínima. Tá ok? Por questão de didática, como eu falei, nós vamos dar uns valores aqui. Nós vamos dizer que a semibreve vai valer para nós, por enquanto, 4 tempos. A mínima vai valer 2 tempos, que é a metade da semibreve, e a semínima vai valer 1 tempo, que é a metade do que vale a mínima. Uma outra figura que para nós também vai ser muito importante, principalmente agora que estão começando os estudos, é essa figura aqui, que é o que a gente chama de ritornelo, tá? Essa figura, ela tem um traço fino, um traço mais grosso atrás, e 2 pontinhos na frente dele. Ou seja, esse ritornelo quer dizer, você vem tocando alguma coisa, bateu no ritornelo, você volta lá atrás. No caso aqui, nós temos o ritornelo, bateu aqui o que nós estamos tocando, volta para cá e volta, faz tudo novamente.
No caso aqui, eu separei alguns grupos. Então, nós estamos tocando isso aqui, bateu o ritornelo aqui, volta para cá e repete aqui novamente. Tá? Normalmente o ritornelo a gente repete uma vez, mas a gente pode repetir quantas vezes quiser, ou quantas vezes o compositor pedir na música dele. Tá? No nosso caso aqui, para a gente aprender a tocar nossos instrumentos, nós vamos repetir N vezes, um monte de vezes, até a gente achar que ficou bacana, tá ok? Vamos lá, gente. Vamos começar a usar nossos instrumentos musicais agora. Vamos começar pela flauta doce, que supostamente é um instrumento mais fácil. Eu digo supostamente porque ele, como qualquer outro instrumento, ele tem suas dificuldades técnicas. Em alguns casos, eu diria que chega a ser até mais difícil do que os outros. As pessoas acham que os outros, pelo fato de terem chaves, tudo, é para facilitar. Claro que é para facilitar, né? E justamente a flauta doce, por não ter chave nenhuma, a gente imagina que ela vai ser um pouco mais trabalhosa em algum sentido, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Na música nós temos 7 notas musicais. Conhecemos, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nós começaremos todos esses instrumentos nossos tocando pela nota Si. Todos eles têm a mesma posição para tocar a mesma nota, tá? E a posição relativamente mais simples, que é o quê? É o polegar no furo atrás e o primeiro dedo no primeiro furo aqui em cima do instrumento. Reparem que a mão esquerda na parte de cima do instrumento e a mão direita na parte de baixo, tá ok? Então, essa primeira nota chama-se Si. Nós vamos simplesmente pegar o bocal da flauta, o biselzinho aqui, colocar na boca e soprar. Tá? Nós vamos soprar devagar, com calma, não vai soprar feito um desesperado, não vai dar certo, tá ok? Então vamos lá. Primeira nota, um Si. No nosso pentagrama, esse Si, ele é representado aqui, nessa terceira linha, na linha do meio do nosso pentagrama, tá? Na clave de Sol, bem entendido. Na clave de Fá, na clave de Dó, que eu já comentei, é outra coisa. Mas não vamos nem entrar nesse detalhe, porque nós estamos falando de clave de Sol. Então, terceira linha, ou a linha do meio, chama-se Si. Então, toda vez que eu olhar para uma nota colocada aqui na terceira linha, eu sei que é um Si. E como é que eu toco esse Si? Dessa maneira como eu falei. O polegar atrás, primeiro dedo na frente. Tá? Abaixo do Si, nesse segundo espaço de baixo para cima, eu vou ter a nota Lá. Tá? Como é que vai ser meu Lá? Eu vou descer mais um dedo no próximo furo aqui embaixo. E outra nota que eu tenho aqui, que é na segunda linha de baixo para cima, chama-se Sol. Tá? Como é que eu vou tocar esse Sol? Vou baixar mais um dedo aqui. Tá, gente? Então, eu vejo uma nota na terceira linha, que é a linha central, eu falo, é um Si. O Si eu toco aqui. No segundo espaço de baixo para cima, eu sei que é um Lá. Eu olhei ali, eu falo, é um Lá? Como é que eu toco o Lá? Baixo mais um dedo. E o Sol, que é a segunda linha de baixo para cima, eu olho ali, é um Sol, como é que eu toco um Sol? Aqui. Então, que notas eu tenho aqui? Si, Lá, Sol. Tá? Eu falei desse ritornelo aqui, né? Ou seja, eu falei que nós temos que repetir muitas vezes os exercícios. Eu vou deixar esse exercício para vocês, tá? Então, vocês vão tocar o Si, o Lá e o Sol, vamos dizer assim, 4 tempos cada nota. Então a gente vai contar. 1, 2, 3, 4. Respiro, começo de novo, várias vezes até isso ficar bacana, tá legal? Eu tirei a mão aqui
só para marcar o tempo para vocês. Mas quando a gente está tocando, a gente não tira a mão da posição do instrumento, tá ok? Por mais que eu esteja usando uma mão só, a outra pode ser necessária de repente, né? E a mão tem que estar a postos, tá ok? Pois bem, vamos falar agora do saxofone. Esse instrumento aqui, vistoso, né? Todo mundo olha, nossa, saxofone bonito, parece um, sei lá o que parece isso, né? Enfim, ele funciona da seguinte maneira: é um instrumento de metal, cheio de chaves, tem uma boquilha e uma palheta aqui embaixo. Palheta que vibra produzindo o som que a gente necessita. Tá? Então, como é que nós vamos tocar esse negócio? Nós vamos colocar o quê? A palheta, ela vai encostada em cima do lábio inferior. Tá? E os dentes superiores vão morder a boquilha aqui em cima. Claro, morder devagar, é só um apoio, um encosto, para a gente poder fechar a boca e não deixar escapar ar. O ar tem que entrar todo para dentro do instrumento, tá? Não há necessidade de fazer uma força enorme, até porque se soprar demais, muito forte, essa palheta ela vai travar aqui e não vai sair nada, tá? Ó. Tá? Não saiu nada. Agora... Tá? Vamos lá. Então, da mesma maneira como nós vimos na flauta doce agora há pouco, nós vamos começar com 2 dedos aqui em cima, tá? O polegar aqui atrás, onde tem esse botão preto, que é só apoio do polegar, e o primeiro dedo nessa primeira chave aqui de cima, tá? Onde nós vamos ter então o Si. Ó. Mesma coisa, tá, gente? A gente olha aqui, a linha do meio é um Si, tá escrito Si, eu venho aqui e... Tá? Para baixo eu tenho um Lá, no mesmo esquema da flauta doce, então eu faço aqui, abaixo um dedo... E o Sol também, segunda linha de baixo para cima é um Sol. Como é que eu vou tocar o Sol? Terceiro dedo baixado. Reparem, gente, que eu tenho o primeiro dedo, eu acrescento o segundo e acrescento o terceiro. Não é que eu tenho o primeiro, eu tiro o primeiro, ponho o segundo, tiro o segundo, ponho o terceiro. Não é isso. Eu acrescento os dedos, tá? Então, uso o dedo 1, uso o dedo 1 e 2, uso o dedo 1, 2 e 3, tá ok? Isso em qualquer um desses instrumentos que nós estamos vendo aqui. Flauta doce, saxofone, clarinete e flauta, tá? Então, a mesma coisa, eu vou pedir para vocês então estudarem até ficarem roxo, tocarem isso aqui, tá? Então, mesma coisa, 4 tempos. Respira, começa tudo de novo, tá ok? O clarinete, a mesma coisa, tá? Nós vamos tapar com o polegar esse furo aqui atrás, primeiro dedo aqui no primeiro furo aqui em cima, segundo e terceiro furo, tá? Nós teremos isso. Só que o clarinete tem uma coisa, pela estrutura dele e por uma maneira de construir, a maneira como ele foi construído, existe uma coisa chamada série harmônica, que eu não vou entrar no detalhe agora, tá? De maneira que o instrumento, o clarinete, a gente toca da mesma maneira que a flauta doce, que a flauta transversal, que o saxofone, mas o resultado sonoro é outro. Então, claro, se eu quiser tocar esse Si, Lá e Sol, vou fazer a mesma coisa que nós vimos agora há pouco, né? Então, só porque, por questão didática, nós vamos começar a tocar o clarinete na região grave dele, tá? Depois a gente passa para a região aguda, tá? E na região grave, essa posição que nós temos aqui chamada de Si nos outros instrumentos, não é Si para nós, é um Mi, tá?
que é essa nota aqui. Por isso que eu coloquei um pentagrama em preto e um em azul. Esse em azul é para o clarinete, esse em preto é para os outros instrumentos, tá ok, gente? Então, quando eu ver esse Mi, que é essa nota que está colocada na primeira linha de baixo para cima, eu vou colocar o meu dedo como se fosse a posição do Si anterior, tá? Polegar aqui, indicador aqui e... tá? Então, para o clarinete, essa posição é um Mi, tá legal? Antes de mais nada, a questão da boquilha é muito parecida com o do saxofone, tá? Então, a mesma coisa, gente. Palheta a gente apoia no lábio inferior e os dentes mastigam, apertam a parte de cima da boquilha. Tá. Nota, nenhum desses instrumentos a gente deve fazer bochecha para soprar, tá? Nem na flauta, nem no saxofone, nem no clarinete, flauta doce, nada. A gente não faz bochecha, tá? O ar tem que vir diretamente do diafragma, né? A gente usa o diafragma, sai o ar dos pulmões, passa pela traqueia, boca, tudo e vai para o instrumento. Essa questão de respiração nós falaremos muito em breve, tá? Então, ó. Mi, Ré, Dó. Então, clarinetista, você vai ler isso aqui. Mi, Ré, Dó. Tá? Então, mesma coisa, 4 tempos. E repetir, repetir. Lembre-se, gente, essa história de repetir é essencial. Nós aprendemos a tocar alguma coisa por repetição. Não é à toa que a gente, para tocar uma música de 10 minutos num palco, às vezes a gente estuda semanas. Por quê? Repetir. Não é simplesmente tocar e pronto. Então isso que eu estou falando agora vale como aqueles conselhos lá da primeira aula, tá? Juntem aquela primeira aula com os conselhos que eu passei com mais esse. Muita repetição, muita paciência, tá ok? E finalmente, gente, a flauta transversal. Eu deixei por último porque ela é um instrumento que até certo ponto ela é mais complicado de tocar por causa da embocadura, tá? Enquanto que na flauta doce, no clarinete, no saxofone, a gente sopra e todo o ar vai para dentro do tubo, né? A gente aproveita todo o ar para dentro do tubo, a flauta transversal não. A gente sopra, um tanto do ar entra no tubo, mas um tanto sai. Ele tem uma perda de ar, tá? E é uma perda de ar necessária. Se a gente não tiver essa perda de ar, não temos som também. Tá? Então eu preciso que esse ar saia um pouco fora, não muito. Então eu tenho que aproveitar a maior quantidade de ar dentro do tubo e um pouco de ar saindo para ele ter um som. Tá? Então essa é a principal diferença da flauta para os outros instrumentos. No restante nós vamos continuar da mesma maneira aqui. Então, terceira linha, linha central, é um Si. Como é que eu vou tocar o Si na minha flauta, né? Então, vou fechar essa chave aqui atrás, que vai fechar um orifício. E primeiro dedo aqui, tá? Reparem que não é aqui, nessa primeira chavinha aqui, é na segunda aqui, que ela que fecha a primeira, tá ok? Então, primeiro dedo aqui, eu tenho o Si. O Lá, que é essa nossa nota, segunda nota aqui, que está no segundo espaço de baixo para cima, eu vou baixar o segundo dedo, mas também não vou baixar na primeira chave aqui, tá? Vou pular uma, vou baixar o dedo aqui nessa outra, aqui eu vou ter o Lá. E o Sol, que é essa segunda linha, né? Tem um Sol ali, quando eu bater o olho ali eu ver o Sol, como é que eu vou tocar o Sol na minha flauta? Vou baixar o terceiro dedo, aí sim, na próxima chave.
tá? Então, Si, Lá, Sol, a mesma coisa, os 4 tempos, tá? Para fazer bastante. Repete, respira, repete, respira, repete tudo de novo, tá ok, gente? Então, gente, para terminar essa aula, deixei aqui uns exercícios escritos que é para a gente tocar e repetir, repetir, repetir quantas vezes for necessário até que se tenha um som bonito, consistente, tá? Isso a gente só vai conseguir com muita repetição. O que eu fiz aqui? Eu peguei essas 3 notas que nós já conhecemos, Si, Lá, Sol, e agrupei elas de várias maneiras diferentes, tá? Então aqui na frente eu tenho nosso Si, Lá, Sol. Depois eu coloquei elas em Si, Sol, Lá, para poder movimentar, dando saltos aqui de som, de intervalo, que a gente chama, tá? Outro, né? Começando com a nota Lá. Lá, Si, Sol, né? Novamente, começando com Lá, Lá, Sol, Si. Depois, começando com a nota Sol, Sol, Lá, Si. E Sol, Si, Lá. Tá? Então, esses exercícios devem ser feitos e repetidos muitas vezes, muitas vezes. No clarinete, como eu já disse, é aqui embaixo, então nós temos nota Mi, Ré, Dó. Mi, Dó, Ré. Ré, Mi, Dó. Ré, Dó, Mi. Dó, Ré, Mi. Dó, Mi, Ré. Tá, gente? Então, esses exercícios estão aqui. Vou sair da frente para vocês verem eles direitinho. Escrevam depois eles numa folha de papel, num caderno de música. Imprimam no computador, façam como for o caso, para estudarem, estudem, tá? Na próxima aula nós falaremos sobre outras figuras de notas e outras notas. Nós colocaremos talvez notas mais para agudo ou mais para o grave, vamos ver. De qualquer maneira, a partir das notas para cima e para baixo, alguns desses instrumentos têm pequenas variações, por questão de seu próprio instrumento, tá ok, gente? Então, até lá, bons estudos!